Fala galera, beleza? Muito prazer, eu sou o professor Nathan Paiva e na aula de hoje a gente vai falar sobre eletrostática. Eu já postei um vídeo falando sobre a parte teórica, né, da carga elétrica. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai praticar, a gente vai responder alguns exemplos referente ao primeiro capítulo de eletrostática, tá bom? É bom que a gente vai revisando novamente o que já foi visto, certo? Algumas questões daqui, pessoal, eu retirei daquelas listas que eu estava mandando para vocês pelo SWAP, né? O pessoal do IFMA, tá bom? O pessoal que estuda do IFMA. Algumas questões que vão estar aqui vão ser questões que eu retirei das listas. Para a galera em geral que está assistindo esse vídeo, não tem nenhum problema também, que a gente vai revisando, a gente vai falando, os vídeos estão disponíveis no meu canal no YouTube, e com isso você pode ir revisando tanto a parte teórica como a parte de cálculo. Beleza? Vamos começar essa aula. Eu vou ligar aqui a legenda, né, que eu achei uma coisa interessante esse negócio, até para facilitar a acessibilidade, né, para mais pessoas. Beleza? Então, o que eu tenho aqui para falar sobre a carga elétrica? A primeira questão referente à carga elétrica é o seguinte: a matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades elétricas. É claro, né? Você não anda pegando nas coisas por aí levando um choque, por exemplo, né? Então, deixa eu mudar bem aqui só a minha cara, né? Que está batendo na legenda. Certo. Então, no atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria, essa questão, ela foi retirada aqui, ó, da primeira lista, certo? De revisão de carga e força elétrica, tá bom? Então, se você é aluno do IFMA, se você é meu aluno do IFMA, você tem essa lista que eu já enviei pelo SWAP, e aí você vai só conferindo, tá bom? Certo. Então, a pergunta se refere, a matéria em si, ela não apresenta propriedades elétricas, mas por que isso acontece? Qual é a explicação para isso? A explicação está no átomo, né? O átomo, com certeza, você já sabe que o átomo ele é eletricamente neutro. Quer dizer o quê? Que a quantidade de partículas que tem positivas tem que ter igual quantidade com partículas negativas. E isso anula essa propriedade. Então, qual seria a alternativa correta? Letra A. É constituído somente de nêutrons? Não. Tem que ter o quê? Quais são o modelo mais clássico que a gente tem? Prótons, nêutrons e elétrons, certo? Mas a pergunta se refere por que por que ele apresenta, não manifesta propriedades elétricas no seu estado normal. Então, ó, letra B, possui maior número de nêutrons do que prótons? Não. Possui quantidades iguais de prótons, prótons são partículas de carga positiva, e elétrons são partículas de carga negativa. Portanto, já temos uma resposta, não é isso? Então, ó, a resposta correta para essa questão é a letra C. Eu tentei apertar aqui o botão que não estava me obedecendo. Beleza? Então, resposta correta, o átomo ele apresenta quantidades iguais de prótons e elétrons, por isso que ele é eletricamente neutro. Segunda questão. Olha aí, deixa eu puxar de novo aqui. O negócio aqui, minha cara está ficando muito... Está atrapalhando, né? Vamos lá. Segunda questão fala sobre o seguinte. Leia com atenção a tira do gato Garfield, mostrada abaixo, e analise as afirmativas que se seguem. Primeira, Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como eletrização por atrito. Olha o que ele está dizendo. Olha a figurinha aqui. O gato, ele está se atritando, ele está se esfregando com o carpete aqui, ó, de lã. Certo? Aí ele até diz aqui, ó, adoro carpete de lã. Então, que processo de eletrização é esse? Tá na cara que isso é um atrito, tá bom? Tá se esfregando, é atrito. Então, o item 1 aqui está correto. No item 2 ele fala, Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica, ou seja, ele está falando a mesma coisa do item 1. Olha que coisa interessante. Esse processo é conhecido como sendo eletrização por indução. Gente, é o seguinte, isso serve para qualquer disciplina, não só para física. Quando o cara faz uma dessas de julgar item e que dois itens afirmam a mesma coisa, só que no final ele só troca uma palavra pela outra, você já tem uma certeza que uma é falsa e outra é verdadeira. Então, como a gente já julgou o item 1 como verdadeiro, o item 2 é falso. Não pode ser os dois processos ao mesmo tempo nessa situação, certo? Então está havendo apenas um atrito aí nessa primeira situação, ó. Certo? Então, ó, 3, perdão.
Ao estalo e o eventual faísca, o estalo, perdão, e a eventual faísca que Garfield pode provocar ao encostar em outros corpos são devidos à movimentação da carga acumulada no corpo do gato que flui entre o seu corpo e os outros corpos. Então, quando o Garfield, aí se a gente continuar aqui a tirinha, ó, o Garfield se encosta aqui no dono dele, né? E aí ele dá um choque no dono, né? Um estralo no dono lá, conforme ocorreu de acordo com a eletrização, né? Com o corpo dele que estava cheio de cargas. Beleza. Aí ele aqui adora eletricidade estática, né? E aí ele voltou de novo a se esfregar no carpete e triscou lá no cãozinho, né? E aí o cãozinho levou um susto, um choque. Beleza. Então, o que é que isso aqui está acontecendo? Quando o garfo toca nos objetos, está acontecendo aí, pessoal, um escoamento de cargas. Ah, Natan, mas quem é que está eletrizado positivamente e negativamente? Você sabe. Quem fica eletrizado positivamente é quem perde elétrons. Negativamente, quem ganha. Nesse caso aí, ele não está tratando de uma maneira bem específica. Está saindo de um e entrando no outro, saindo de outro e entrando no um. Não, ele está dizendo que está fluindo. Fluindo é se movimentando. Está se movimentando entre o seu corpo e os outros corpos. Certo? Se você quisesse uma coisa mais específica sobre isso aí, você teria que recorrer à série triboelétrica, que é uma tabela que diz a tendência dos materiais em ficar eletrizados positivamente ou negativamente após o atrito, certo? Então, se a gente for julgar os itens aqui, eu vou jogar aqui de novo minha cara lá para cima. Então, quais são os itens que estão corretos? Eu já sei que o item 1 está correto e o item 2 está falso. E o item 3? O item 3 também está correto. Quando ele trisca nos outros objetos, nos corpos, está acontecendo, aí está fluindo, certo? Carga está se movimentando, carga de um corpo para o outro, ok? Então, a alternativa correta aqui tem os itens 1 e 3. Portanto, vai ser a letra C. Olha aí. Como eu disse, se você quisesse recorrer a uma coisa mais específica, não, mas está saindo do corpo do gato e indo para a lã, por exemplo, ou algo desse tipo, ou é da lã que está indo, as cargas se direcionando para o corpo do gato, aí você iria recorrer à série triboelétrica. Aí a série triboelétrica, veja que a lã, ela está acima, né, do pelo de gato. Para quem não sabe o que é a série triboelétrica, como eu já disse, é uma série, uma lista, uma tabela que organiza os materiais que têm a maior tendência em ficar eletrizados positivamente ou negativamente após o atrito. Como a lã está na parte mais acima comparado com o pelo do gato, então a lã tende a ficar positiva e o pelo do gato tende a ficar eletrizado negativamente. Então a alternativa correta é a letra C. Vamos para a terceira questão. Olha aí, a terceira questão ela fala o seguinte. Considere as seguintes afirmativas. Item 1. Um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao de um elétron. Primeiro, o que é um corpo não eletrizado? Um corpo não eletrizado é o mesmo de um corpo neutro. O que é um corpo neutro? É um corpo que não tem carga? Não. É um corpo que tem igual quantidade de cargas positivas e negativas. Portanto, um corpo não eletrizado ou um corpo neutro possui um número igual de prótons e elétrons. Então, o item 1 está correto. Item 2. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado. E se ganha elétrons, negativamente eletrizado. Então, se ele perde, positivo. Se ele ganha, negativo. Perfeito. Então, item 1 e 2 corretos. Item 3. Isolantes ou dielétricos. Olha, é um nome bonito para a gente enriquecer o nosso vocabulário. Natan, o que é dielétrico? Dielétrico, gente, é a mesma coisa de isolante, certo? Então, dielétrico ou isolante é a mesma coisa, são sinônimos. São substâncias que não podem ser eletrizadas, tá aí o erro. Essa questão ela também foi retirada, tá bom? Da minha lista de revisão que eu passei para vocês, alunos do IFMA, certo? Receberam essa lista, certo? Foi tirada da revisão de carga e força. É a questão 5. Então, o item 3, pessoal, não está correto. Por quê? Um corpo isolante não pode sofrer eletrização? Ele pode sofrer, certo? O conceito, a definição de um corpo que é isolante significa que é aquele que não tem uma livre movimentação de cargas, mas isso não significa que ele não possa ser eletrizado. É tanto que a manifestação dessa eletrização ela é apenas parcial, é apenas no local, na região em que ocorreu o processo de eletrização.
Então, o corpo dielétrico ou o corpo isolante podem sim sofrer eletrização. Então, os itens corretos são os itens 1 e 2. A alternativa correta vai ser a letra A, portanto. Beleza? Na quarta questão agora, eu preparei 5 ou foi 6 questões, tá certo? Então, esse vídeo aqui é rápido, mas ele é bastante interessante para a gente estar fazendo uma recapitulação do capítulo todo, certo? Então, vamos lá. A quarta questão fala o seguinte: os corpos eletrizados é uma questão clássica. Essa questão já caiu várias vezes no vestibular, inclusive na UEMA, certo? Então, essa questão é bom você saber, porque ela é a base de você entender os processos de eletrização. Se você tem que entender alguma coisa sobre o processo de eletrização, você tem que entender sobre essa questão bem aí. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados, respectivamente, com cargas de sinais. Vamos lembrar, pessoal, se você não assistiu a aula anterior a este vídeo, a aula referente à parte teórica da carga elétrica, eu recomendo fortemente que você vá lá no meu canal no YouTube e assista, porque aí você vai ter todo o embasamento para poder responder esse tipo de questão, certo? Então, para você responder essa questão, você vai lembrar, na eletrização por atrito, 2 corpos de materiais diferentes são atritados. No final do processo, os 2 corpos ficarão eletrizados com carga de sinais contrários. Então, quem tiver igual já pode eliminar as alternativas. O segundo processo, contato. Na eletrização por contato, 2 corpos, um obrigatoriamente tem que estar eletrizado, são postos em contato. No final do processo, os 2 corpos ficarão eletrizados com cargas de mesmo sinal. Portanto, contrário é atrito, contrário atrito, igual contato, e na indução vai ser o quê? Na indução, 2 corpos, que podem ser de mesmo material ou não, um obrigatoriamente tem que estar eletrizado, são aproximados. Veja que não há contato direto entre os 2 corpos, certo? E aí, esse corpo que está eletrizado induz esse segundo corpo a separar suas cargas, certo? Então, esse processo de separação de carga é o que a gente chama de indução. No final do processo, os 2 corpos ficarão eletrizados com carga de sinais contrários também. Portanto, a resposta correta ela tem que conter contrário, iguais e contrários. Então, contrário, iguais e contrários. Então, a minha alternativa correta é a letra E. Quinta questão. Na quinta questão, nós temos agora uma questão de cálculo, né? Vamos treinar também as nossas habilidades nos cálculos. Uma partícula está eletrizada positivamente com uma carga elétrica de 4 vezes 10 a menos 15 coulomb. Lembrando que coulomb é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. Como o módulo da carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é uma constante, que é chamada de carga elementar, essa partícula, aí ele quer saber se ganhou ou perdeu. Essa questão é muito interessante porque de cara aqui você já elimina muitas alternativas. Você vai eliminar as alternativas porque se está dizendo que a partícula está eletrizada positivamente, significa que ela ganhou ou que ela perdeu. Significa que ela perdeu elétrons. Se ela perdeu, pessoal, todas as alternativas que tiver ganhou já podem ser eliminadas, sem você fazer nenhum cálculo. Então, você está por 50% de acertar essa questão. Ou é a letra B ou é a letra D. Então, nesse caso, a palavra positivamente aí já me ajudou muito. Agora a gente vai direto para o cálculo. Como é que a gente faz para calcular a quantidade de carga de um corpo? A quantidade de carga de um corpo é medida da seguinte maneira, que é a quantidade de carga do corpo, tem que ser igual a N, que é o número de partículas que ele tem em excesso ou em falta, certo? Geralmente a gente associa com elétrons, isso aí, mas também não tem nenhum problema associar com prótons. Você sabe que na medida que um ganha, o outro perde, né? Então, tem que ter esse balanço. Vezes que é a carga elementar, ok? Se eu quero encontrar o número de elétrons que foi ganhos ou que foi perdidos, eu vou separar, eu vou isolar esse N aqui, ó, que é o que eu estou procurando. Então, ó, esse Ezinho que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ajeitando aqui, ó, o Nzinho tem que ser igual a quê? A Q dividido pelo E. Deixa eu me jogar aqui de novo. Beleza. Quem é meu Q? Quantidade de carga. É isso aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 15. Quem é meu E? Carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ó,
N é igual ao 4 vezes 10 a menos 15 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu dividir 4 por 1,6, ajeitando isso aí, ó, eu vou ter 2,5 vezes 10. Aí aqui você sabe que é uma divisão de potência de mesma base, né? Então você conserva a base e subtrai os expoentes, que vai dar 10 a quarta. 10 a quarta o quê? 10 a quarta elétrons. Nós estamos falando de elétrons, tá certo? Que se movimentam. Então, nesse caso aqui, 2,5 vai ser a minha resposta. Então, você já sabe que perdeu, ficou eletrizado positivamente porque perdeu. Perdeu quanto? 2,5 vezes 10 a quarta. Olha aí, minha resposta correta é a letra B, certo? Então, vamos aqui a nossa última questão dessa lista, certo? Lembrando que a lista que eu passei para vocês, ela tem várias questões, eu não me lembro, não me recordo, mas são mais de 10, então dá para você praticar bacana, para você revisar bacana, para você não ficar aí nessa quarentena sem o que fazer, tá certo? Por favor. Vamos lá. Na sexta questão, eu tenho o seguinte: duas esferas A e B metálicas idênticas estão carregadas com cargas respectivamente iguais de 16. O que é isso aqui? É o microcoulomb. Como eu já disse, um coulomb é uma carga muito grande. Então, geralmente, a gente trabalha com submúltiplos. Os mais comuns é o micro, o mili e o nano. O micro, para você ter noção, esse que é esse símbolozinho aqui, ele equivale a 10 a menos 6 coulombs, certo? Então, esses corpos são eletrizados com 16, 4. E uma terceira esfera C, metálica e idêntica às anteriores, está inicialmente descarregada. Coloca-se C em contato com A, em seguida, esse contato é desfeito e a esfera C é colocada em contato com B. Supondo-se que não haja troca de cargas elétricas com o meio exterior, a carga final de C após o contato com B é de. Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma ilustração para tentar ajudar melhor e a gente vai resolver essa questão bem facinho. Vamos lá? Rapaz, eu estou empancando direto com esse botão aqui, né? Eu tenho aqui os três corpos. Lembra qual é o valor da carga de cada um deles? O A tinha 16, o B tinha 4 e o C era neutro. Dizer que é neutro significa que a carga é zero, não é isso? Então, ó, 16 o A, 4 o B, neutro o C, ou seja, zero. O que é que eu fiz no procedimento da questão? Eu peguei o corpo C e coloquei em contato com o corpo A. Portanto, ó, eu coloquei o C em contato. Colocar em contato significa que eu posso encostar uma na outra, mas eu posso também ligar um fio condutor de uma para outra, que é o que eu fiz aí na questão. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou lembrar para vocês essa historinha. Toda vez que você tem corpos idênticos, certo? Esferas idênticas, na verdade, e você vai submetê-las a uma eletrização por contato, é que nem casamento, meu filho. O corpo A quer casar, mas ele só tem isso aqui, né? O corpo B quer casar, mas não tem nada. Mas não quer casar, não tá doido? Casa. Mas se casar, meu amigo, tem que juntar o que tem. 16 mais 0 dá 16. Aí não deu certo. Separa. Mas aí tu acha que o A vai sair com 16 dele e o C vai sair com 0? Nananinanã. Portanto, eu vou desfazer, eu fiz o X para desfazer o contato, e agora cada uma delas vai apresentar o quê? O A vai ficar com 8, o C vai ficar com 8, lembra que 16 por 2 dá 8. E o B, que não tinha até então casado com ninguém, vai ficar com 4 dele. Só que aí você lembra que o contato foi desfeito. E agora eu vou submeter o contato entre C e B, certo? Agora o B vai casar com o C. Só que o B tem quanto? Tem 4. E o C tem 0? Não. O C já desfez o contato. Ele está com 8 agora. Ele já tem alguma coisa. Quer casar? Casa. Mas junto o que tem? 4 mais 8, 12. 12. Ah, Natan, mas não deu certo. Não deu certo, separa. Esse C é difícil mesmo. Vocês estão vendo que esse C aí para casar tá difícil. Portanto, olha o que vai acontecer. Eu vou desfazer o contato. Mas quando eu desfazer o contato, vai ficar quanto para o B e para o C? Se os dois juntos tinham 12, dividindo por 2, 6 para o B, 6 para o C. Mas e o A? O A não casou mais com ninguém. Então ele ficou com 8 dele. A pergunta era, qual é o valor da carga final do C? O valor da carga final do C, galera, vai ser... Deixa eu pegar aqui minha canetinha, né?
vai ser 6. Algumas questões, elas poderiam pedir assim, não, qual o valor da carga dos 3 no final? Aí você já tem aqui, eu gosto de fazer esse esquemazinho, porque você já tem a resposta de tudo. Ó. O A ficaria com 8, o B ficaria com 6, o C ficaria com 6. Então, é isso aí, galera. Valeu. Não esqueça de assistir meus vídeos no meu canal, tá certo? Como isso aqui dá um trabalhão para fazer, pessoal, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal e dar like, certo? A gente sempre que possível vai tentar interagir o máximo com vocês, tá bom? Então, valeu e até a próxima!